Olá, meu bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o segundo vídeo de 2026, mas o primeiro vídeo de 2026 aqui no canal, onde eu dou dicas e conselhos falando com vocês assim, de pertinho. Eu espero muito que esse ano de 2026 seja um ano muito abençoado para todas vocês que são ou não inscritas aqui no canal e que nós possamos ter um ano para se reerguer e ter novas conquistas, novas experiências. Esse vai ser um vídeo mais pro mental, porque não tem como a gente ter um glow up físico, de aparência, de corpo, ou ter coisas físicas, materiais, sem antes a gente cuidar da nossa cabecinha, né? Eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo de autocuidado, beleza e dicas aqui. A primeira coisa, assim, é que basicamente tudo na nossa vida nós precisamos de confiança. Quando nós não temos confiança em nós mesmos, no que falamos ou o que fazemos, a maioria das vezes, gente, a gente não passa credibilidade pros outros ou a gente não conquista as coisas para nós mesmos. Porque quando a gente faz as coisas com falta de confiança, ou medo, ou com o pensamento de que tudo vai dar errado, basicamente tudo dá errado mesmo, porque a energia é o pensamento que você tá colocando naquela coisa. Então não adianta você, por exemplo, querer ser médica, querer ser pesquisadora, querer ser, não sei, youtuber, alguma profissão, ou querer conseguir uma vaga de emprego e achar que vai dar errado. Você ir na entrevista, você começar a faculdade pensando, meu Deus, isso daqui vai dar totalmente errado, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu sou péssima nisso. Basicamente você vai ser péssima, você não vai conseguir ter progresso nenhum naquela coisa. Então, quando você não tem confiança, você basicamente tá programando as suas coisas para dar errado. Então, uma das primeiras coisas que, como eu tô falando aqui, eu acredito pra maioria de adolescentes, eu vou falar sobre o tópico da confiança na nossa aparência, porque eu acredito que seja o motivo de basicamente a maioria dos adolescentes, ou das adolescentes especificamente, serem inseguras e não terem o pensamento de que são capazes de fazer tal coisa. Algumas pessoas acham que aparência é o que vai incentivar o resultado das suas ações ou o resultado das coisas que você quer conquistar. Muitas vezes são, mas não são para tudo, sabe? Muitas pessoas ficam inseguras porque acham que não são merecedoras de um relacionamento, não são merecedoras de um cargo, não são merecedoras de algo por conta da sua aparência. Eu acho isso totalmente nada a ver. Eu acho que você, quando você é confiante sobre si mesma, a sua energia transmite isso para as pessoas e as pessoas confiam no seu trabalho, confiam no que você fala ou confiam no que você transmite por conta dessa energia de confiança. Então, você precisa sim trabalhar essas coisas, precisa trabalhar suas inseguranças, precisa trabalhar a sua confiança no como você age, em como você fala, porque a confiança é basicamente a chave de tudo e muitas meninas se impedem de ter um futuro brilhante por falta de confiança na adolescência, porque elas acham que eu não sou a mais bonita da escola, eu não sou a mais inteligente, então eu nem vou ter um futuro muito bom mesmo, então deixa. Não, isso não é verdade. Você tem que ter confiança em si mesma, você tem que acreditar que aquele sonho que você tem é seu. E quando nós entendemos isso, nós passamos para a nossa segunda fase de glow up mental, que é a cura. Basicamente, quando você começa a entender que você não é o que as pessoas dizem, que você pode mudar sim, porque na minha percepção, basicamente, contanto que a gente esteja viva, a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode voltar desde o começo e fazer tudo de novo. O seu passado não reflete o seu futuro. Você não precisa seguir o fluxo que a sua vida tá levando agora e continuar na mesma coisa, na mesma vida, porque todos nós podemos mudar. A vida tem no mínimo 80 anos, 70 anos. Quando você para pra pensar o quão grande o mundo é, você percebe que
mudar não é impossível. Pode ser um pouco difícil para algumas pessoas ou muito difícil para outras por conta do passado, sim, mas você não é o que já definiram para você o que você é. Tá bom, Thor, eu já entendi que a gente tem que ter confiança, eu já entendi que meu passado não me condena, eu já entendi tudo isso, mas como é que eu venço esse processo de cura, que eu passo esse processo, que isso realmente acontece, que eu realmente me curo e começo outras coisas na minha vida? Como que eu começo a fazer isso? Basicamente, conhecimento pessoal, conhecimento sobre si mesma, porque não tem como você se curar sem você tocar nos pontos sensíveis. Você pega o seu caderninho, o seu journal, um papel, qualquer coisa que seja, escreve ali por que você acha que você não é capaz, seja porque uma pessoa te disse isso, porque o seu ambiente familiar te induz a pensar isso sobre si mesma, se bullying passados, se acontecimentos passados, se quebra de relacionamentos passados começou a te dar esse sentimento, induziu você a ter esse tipo de pensamento sobre si mesma, você tem que conhecer sobre si mesma, não tem como você se curar sem tocar nos seus pontos sensíveis. Por causa que muita gente fala, eu vou ignorar isso, eu vou começar do zero, e hoje eu vou fazer isso, e eu acordo normalmente meio-dia, eu não faço exercício físico, eu não tomo nem 1 litro de água direito, mas em 2026 eu vou começar a beber 2 litros de água, acordar 4 da manhã, vou começar a fazer exercício todo santo dia. Você não vai conseguir fazer isso porque o seu eu que você é agora não tem essa rotina, esse costume. Então você vai se frustrar e você vai achar que realmente as pessoas estão certas e você não tem capacidade para isso. Você tem que começar aos poucos e trabalhar o seu lado sombra, digamos assim. Porque todos nós temos o nosso lado luz e o lado sombra. E quando você ignora isso, alguma hora isso vai estourar e vai vir 10 vezes pior. Às vezes você consegue começar a ter uma rotina e essas coisas, e aí vamos supor que você terminou um relacionamento super abusivo, super traumático, e aí você vai lá e começa, não se relaciona com ninguém, começa a ter sua vida dos sonhos e tudo mais, só que em algum momento, quando vê, você se sente sozinha. E aí você vai começar a achar que ninguém te ama, que você não é merecedora de amor e que você nunca vai dar certo com ninguém, porque você não consegue conversar com ninguém, porque sei lá o que, tananana. E aí isso vai começar a explodir, você vai ficar louca. É doloroso, mas igual minha avó falava, e ela sempre fala pra mim, o que arde, cura. O que aperta, segura. Se você prender isso dentro de você, se você fingir que não existe, alguma hora isso vai continuar preso com você, entendeu? Alguma hora isso vai explodir. Agora, se dói, se você cura isso, você deixa aí, não vai estar mais com você, porque você deixou ir. Então, é necessário ter esse processo de cura, normalmente com perguntas ou com momentos onde só você, uma caneta e um papel, refletindo sobre a sua vida. Eu vou deixar aí na tela alguns exemplos de coisas que você pode fazer, perguntas que você pode fazer, formas de organizar esses pensamentos. Mas se você pesquisar no Pinterest, você acha vários modelos, mas eu vou deixar alguns aí na tela para vocês. Ok, Tori, agora eu fiz tudo isso, eu me curei, eu me conheci, eu sei quais são meus lados fortes, os meus pontos fracos, eu trabalhei esses pontos fracos, eu me curei, eu deixei ir. E agora, o que eu faço? Agora é a hora de você agir, porque a única pessoa no meio do seu caminho é você mesma, tá bom? Fulaninho não vai te impedir de fazer tal coisa, ciclaninho não vai te impedir de fazer tal coisa, porque basicamente você toma o fluxo da sua vida e você controla ela. Claro que em certa idade, os nossos pais, os nossos familiares, qualquer pessoa que você more junto, não vai deixar você com 15 anos e morar do outro lado do país. Então, assim, é casos e casos, mas agora você vai agir. Como eu posso agir? Agora que tá iniciando o ano de 2026, faz um vision board. Vision board basicamente seria um quadro de visões, assim, onde você coloca fotos e coisas que você quer pro seu ano de 2026. Tem gente que faz em novembro de 2025,
tem gente que faz em dezembro, você pode fazer no dia 1º de janeiro de 2026, não tem problema nenhum. Eu fiz o meu uma semana antes de 2026, mas tá tudo certo, você pode fazer no seu tempo. Ali você coloca metas e coisas que você quer no seu ano inteiro, tá bom? Então vamos supor, em 2026, até final de 2026 eu quero começar a fazer pelo menos um exercício físico, eu quero tomar mais água e eu quero focar mais nos estudos. No exemplo aqui, eu não tenho nenhum desses hábitos e eu quero começar a ter no ano de 2026. A gente não vai colocar aqui fazer exercício 5 vezes por semana, tomar 2 litros de água, não, porque você não tem esses hábitos agora, vai ser muito difícil. A dica aqui é: quebre essas metas em pedaços. Se até o final do ano eu quero estar fazendo exercícios todos os dias da semana, então agora no início do ano você vai começar com um exercício por semana. Aí quando você pegar o hábito, 2. Aí eu já tô ali, eu acho que eu consigo 4. Então no final do ano, ocasionalmente, você vai chegar naquela meta de exercício 5 vezes por semana. Porque você vai quebrando essas metas e no final do ano alcançou isso. Você não precisa se cobrar e já conseguir essa meta no início do ano, porque você não tinha esse costume, você não tinha esse hábito, então você não precisa se cobrar. Não tente ser perfeita 100% do tempo, porque se você já começar com 5 exercícios por semana, você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai cansar, e aí você vai desistir no meio do ano, vai chegar no final do ano de 2026, você já vai ficar: bah, não consegui mais um ano, já me frustrei. E aí você sempre vai ter o sentimento de que você tá desperdiçando a sua adolescência, desperdiçando a sua vida. Isso não é verdade, mas você precisa criar o hábito. Então essas foram as dicas de glow up mental em 2026. Agora, se você quiser assistir o de glow up físico, eu vou estar disponibilizando o vídeo aqui na tela e em algum dos lados aqui. Eu espero muito de coração que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. São dicas simples, mas que ajudam demais a construir uma base para você ser a sua melhor versão. É isso, meus amores. Beijinhos!